A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da nossa revista Crescendo na Palavra, primeiro trimestre de 2024. Hoje, para estudar nossa lição de número 8, onde falaremos sobre o trabalho dos evangelistas e missionários. Nossa lição vai começar a partir do texto de Atos, capítulo 8, falando de Filipe, aquele diácono que posteriormente também foi levantado pelo Senhor como um grande evangelista e teve uma experiência muito marcante que o livro de Atos nos relata. O tópico primeiro da nossa lição vai mostrar quem é o evangelista segundo a Bíblia. O evangelista é aquele que tem uma vocação dada por Deus, pelo seu Espírito Santo, para levar o evangelho a outras pessoas. É alguém cujo coração arde de uma maneira diferenciada no que pertine à evangelização de outros e que também recebeu de Deus uma graça especial para realizar essa tarefa. Embora a tarefa de evangelização seja uma tarefa de todos os crentes, aqueles que são evangelistas são dedicados exclusivamente a este ministério e receberam de Deus uma vocação, um dom e algumas capacitações sobrenaturais para exercer esse ministério de maneira ainda mais eficaz, mais profícua. O evangelista, segundo a palavra de Deus, é um dos dons ministeriais do Espírito Santo que aparece no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, onde o apóstolo Paulo nos fala dos 5 dons ministeriais que o Senhor deu à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vale ressaltar aqui que são dons ministeriais e também são diferentes de ofícios ministeriais. O dom ministerial, ele pode ser dado a qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Essa pessoa pode receber de Deus o dom ministerial para cumprir a tarefa que o Senhor lhe vocacionou. Então, há pessoas que têm o dom ministerial de apóstolos. O que é o dom ministerial apostólico? O dom ministerial apostólico é uma capacidade especial que as pessoas recebem da parte de Deus e que nós falaremos no segundo tópico da lição, que hoje são chamados de missionários. Apóstolos são plantadores de igreja, gente que é enviada para um campo virgem, um campo onde ainda a igreja não está presente. Gente que foi enviado para algum lugar para pregar o evangelho àquele povo. Esses são apóstolos, foram enviados para plantar igrejas, para iniciar igrejas, mas não são apóstolos como os 12 originais que a Bíblia fala que eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Estes são apóstolos do Espírito Santo. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, assim como o seu Senhor e o nosso Senhor, tiveram um ministério idêntico ao de Jesus, um ministério público de conhecimento de todos. Os apóstolos do Novo Testamento, ou os apóstolos do Espírito Santo, têm uma atuação idêntica do Espírito Santo, invisível, imperceptível, quase nunca enxergada por ninguém. São homens e mulheres que receberam de Deus esse dom apostólico e que estão nos campos, plantando igrejas, discipulando pessoas, influenciando vidas. E são pessoas que receberam de Deus essa capacitação. Eles se adequam a uma nova cultura, eles iniciam um trabalho numa nova cultura e recebem de Deus essa capacitação para chegar numa cultura completamente diferente e conseguirem se adaptar. Eles, por causa da ação do Espírito Santo, sofrem muito menos com as adaptações do que alguém que não tem essa vocação. Eles se adaptam muito bem a qualquer lugar porque foram vocacionados sobrenaturalmente para o desempenho dessa tarefa. Por isso, vão para os campos, não voltam, e enquanto não realizam a tarefa que o Senhor lhes deu lá, e muitas vezes dali vão para outro campo plantar novas igrejas. O dom de profeta é o dom da anunciação do Evangelho, o dom da pregação do Evangelho, que é diferente do dom de profecia. O dom ministerial do profeta é o dom da pregação, que também é dado a homens e mulheres, assim como o dom de evangelista, que também é dado a homens e mulheres, porque
são pessoas que, independente do sexo, foram vocacionadas pelo Espírito Santo para evangelizar de uma maneira muito eficaz, sobrenatural, dentro da sua cultura. Essa é a diferença dos evangelistas para os apóstolos. Os evangelistas receberam essa capacitação de Deus para atuar dentro da sua cultura, no meio do seu povo, e com um ministério de alcance muito grande para a glória do nome do Senhor. E só para eu poder fechar essa explicação de Efésios 4:11, assim também o dom do pastorado e o dom do ensino são dados a homens e mulheres. Dom, gente, dom ministerial, não ofício ministerial. O ofício pastoral é um ofício conferido aos homens pelo Senhor Jesus. O dom ministerial é conferido a homens e mulheres. O dom ministerial do apacentamento, ou seja, a mulheres que são apacentadoras, que são cuidadoras de vidas, que são pessoas que realmente estão preparadas por Deus para cuidar de vidas, para orientar vidas, para apacentar vidas, independente de serem homens ou mulheres, tá bom? Assim como o dom de ensino também são homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo para fazer as pessoas conhecerem o Evangelho, conhecerem a palavra de Deus por meio das suas explicações, que também são uma iluminação do Espírito Santo, uma capacitação totalmente sobrenatural dada a essas pessoas para a glória do nome do nosso Senhor. Bom, mas voltemos à nossa lição. O evangelista Filipe, originalmente um diácono, ele não deixou de ser diácono, tá? Ele não deixou de ser diácono, ele exercia o dom de evangelista, mas ele não foi elevado ao ofício de evangelista. Ele trabalhou na evangelização de Samaria, foi levado pelo Senhor a evangelizar o eunuco, que era administrador da rainha da Etiópia, da rainha Candace, e dali foi transportado pelo Espírito Santo à região de Azoto para poder também pregar o evangelho naquele lugar. Tudo segundo a proposta de Deus para ele, ou segundo o propósito de Deus para ele. Essa é uma descrição maravilhosa do ministério de Filipe como um homem de Deus. Paulo, escrevendo na sua carta ao jovem pastor Timóteo, ensinou e encorajou a Timóteo que durante seu ministério fizesse a obra de um evangelista. Ou seja, embora Timóteo fosse um pastor por dom ministerial, por vocação de Deus, cabia a ele também evangelizar, como cabe a todos nós. Embora Deus tenha levantado homens e mulheres com o dom de evangelistas, Deus espera que toda a sua igreja faça a obra da evangelização. Assim como Paulo coloca para Timóteo essa demanda, essa necessidade de que ele se envolvesse com esse trabalho. Então, isso aqui é uma recomendação e um alerta para todos nós. Todos somos chamados por Deus para evangelizar, para levar as boas novas. Porém, precisamos reconhecer que há homens e mulheres que receberam de Deus uma capacitação muito especial para esse trabalho. São pessoas excelentes para início de novos trabalhos, plantação de igrejas dentro da cultura. É o que o evangelista faz. Ele trabalha dentro da sua cultura, de maneira muito específica com o seu povo, e ele tem uma capacidade de alcance muito grande dentro da sua cultura para poder iniciar trabalhos e fazer as mais diversas tarefas, no que pertine à evangelização e ao início da obra do Senhor. Porém, quando essa obra está estabelecida, o evangelista não consegue ficar à frente da igreja. Por quê? Porque a natureza espiritual dele é a de plantador do evangelho e colhedor de almas, mas não de cuidador. Ele é alguém que planta o evangelho e colhe almas, mas ele não é alguém que foi vocacionado para cuidar. Então, em geral, ele tem pouca paciência com as pessoas que estão caminhando no evangelho e às vezes enfrentam problemas ou dão problemas à igreja, porque ele está muito mais focado em ganhar almas. E aí, para esse trabalho, quando a igreja já plantada por um evangelista está bem solidificada, cabe ali um presbítero dirigente ou um pastor, dependendo da necessidade daquela demanda, para poder cuidar daquelas pessoas, a fim de que o evangelista continue liberado para continuar levando o evangelho e plantando novos trabalhos para a glória do nome do Senhor. Também são os responsáveis por realizar cruzadas, grandes cruzadas evangelísticas, eventos de impacto evangelístico. São esses homens e mulheres que foram levantados por Deus, quem realmente são extremamente motivados
para a organização desse tipo de trabalho. Bom, e o missionário? Segundo a Bíblia, Deus é o Deus que busca os perdidos. Ele faz isso através da igreja. Os missionários são aquelas pessoas que receberam de Deus um dom apostólico, que receberam de Deus uma capacitação sobrenatural para atuar em outras culturas. Agora preste atenção, outra cultura pode e muitas vezes ser dentro do mesmo país, tá bom? Embora esse missionário esteja dentro do seu país, ele pode estar trabalhando numa cultura completamente diferente daquela que ele cresceu, e ele vai ter que se adaptar também. Às vezes as pessoas sentem e sofrem muito ao mudar de uma região para outra, sobretudo num país como o nosso, que é um país de dimensões continentais, em que temos diversas expressões culturais distintas, diversas maneiras de se alimentar, comidas que existem em uma região e não existem na outra, diversas práticas e costumes que existem em uma região e não existem na outra. Então, o missionário é alguém vocacionado por Deus para atuar em outra cultura. Pode ser dentro do seu próprio país, pode ser dentro do seu país uma cultura bem distinta, como por exemplo entre os indígenas, talvez em quilombolas, em situações como essas que o nosso país possui. Os missionários são aqueles que o Espírito Santo vocaciona e separa para irem a outros lugares, a outras culturas, como aconteceu com Barnabé e Saulo lá em Atos 13, quando o Espírito Santo mandou que a igreja separasse esses dois homens para uma obra transcultural, é uma obra em outra cultura, e eles foram pregar o evangelho em diversos lugares, em diversas outras culturas, e plantar igrejas nesses lugares. Então o trabalho missionário é um trabalho transcultural. E, mais uma vez eu reforço, transcultural não necessariamente será em outro país. Pode ser dentro do mesmo país, porém numa cultura diferente. Isso é algo que nós não podemos esquecer. Esse, em essência, é o trabalho do missionário e é alguém que precisa muito de cobertura de oração, porque a despeito de uma capacitação sobrenatural de Deus, eles vão estar em contextos muito diferentes daqueles que eles viveram, são fortalecidos por Deus para isso, mas devem ser cobertos de oração pela igreja, assim como a igreja de Antioquia cobriu de oração Saulo e Barnabé, tanto no seu envio, como posteriormente continuou cuidando deles, enviando o seu sustento, enviando os recursos para que eles pudessem fazer as viagens que precisavam fazer e para que pudessem pregar o evangelho e levar o conhecimento de Jesus a outros povos. A igreja é o lugar onde evangelistas e missionários são formados, e esse é o terceiro tópico da nossa lição. Nós precisamos, dentro do ambiente da igreja, desenvolver uma cultura evangelística. Meus irmãos, porque a igreja nasceu para esse propósito. Jesus formou a igreja para que através dela nós fizéssemos discípulos de todas as nações. Esse é o trabalho da igreja, é o meu trabalho, é o seu trabalho, é o trabalho de todos nós juntos como igreja do Senhor, contribuindo financeiramente para que outros possam ir onde nem todos podemos, contribuindo também por meio do nosso envolvimento com a evangelização local da nossa igreja, contribuindo por meio da oração para que o Senhor envie ceifeiros à seara. Preste atenção, é o Senhor é quem levanta os ceifeiros. Nós apenas damos a eles alguns recursos que serão úteis no exercício do ministério, como conhecimento bíblico, conhecimento teológico, que é importante porque aquele que foi vocacionado, ele sente necessidade de se preparar para servir melhor o seu Senhor. Irmãos, é impossível que alguém ame a Jesus, queira servir a Jesus e não tenha o desejo de ser um servo de qualidade, um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Aqueles que amam a obra do Senhor, amam tanto que procuram se preparar para ser melhores naquilo que vão fazer a cada dia mais, evoluindo sempre e crescendo sempre no conhecimento do Senhor. Logo, cabe à igreja a preparação, a formação para o ministério. Esse é um trabalho da igreja. Esse é o trabalho que o Senhor confiou ao seu povo, como o povo santo. É no meio da igreja do Senhor que os evangelistas, que os missionários são formados, assim como os pastores e os mestres. Paulo exorta Timóteo aqui aquilo que ele havia aprendido do próprio apóstolo dos gentios, que ele ensinasse a outros, para que também pudessem continuar ensinando.
E é exatamente essa a tarefa da igreja, e assim nós agimos através do ensino teológico, e por isso a igreja se empenha tanto para que possamos oferecer aos irmãos o melhor ensino bíblico teológico que podemos oferecer para a glória do nome do nosso Deus. Em suma, o trabalho do evangelista, o trabalho do missionário, é o trabalho de toda a igreja. Charles Spurgeon dizia que todo crente é um missionário. Se não for, ele é um impostor. Outra frase de Charles Spurgeon é que todo crente é um missionário e todo não crente é um campo missionário. Então todos nós fomos chamados por Deus para levar o evangelho às pessoas, mas alguns receberam de Deus um ministério específico, com direcionamento específico e com capacitação do Espírito Santo específica para esses trabalhos. Ore por eles, ore para que o Senhor continue enviando à igreja mais ceifeiros para esta seara e contribui com esta obra para que a igreja possa enviar esses ceifeiros que o Senhor irá levantar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu povo santo, em nome de Jesus.